com as nossas convidadas. Nós teremos, então, né, a apresentação da Adriana Gobi, que é psicóloga, mestre em psicologia clínica pela PUC e membro colaborador da SIC. Teremos também a apresentação da Daniela Trois Feijó, que é psicóloga e psicanalista, membro efetivo da Sigmund Freud Associação Psicanalítica. E a fala também da colega Liege de Donet, que é psicóloga, psicanalista, membro efetiva e mediadora do grupo de investigação clínica psicanalítica ontem, hoje e amanhã da SIC. Por ordem, né, nós vamos passar a palavra de imediato a Daniela Feijó, né, para que ela faça a sua apresentação. Daniela, contigo. Bom dia a todos. Queria agradecer em nome do nosso grupo, então, Débora, pelo convite, né? Nos sentimos muito honradas de estar aqui hoje e representando o grupo. A descarada brutalidade de nossos tempos e a clínica psicanalítica hoje. Dá-me a tua mão desconhecida, que a vida está me doendo e não sei como falar. A realidade é delicada demais. Só a realidade é delicada. Minha irrealidade e minha imaginação são mais pesadas. Clarice Lispector em A Paixão segundo GH. Quando nos foi solicitado para falar da clínica hoje, começamos a pensar em qual seria o recorte que queríamos trazer. Qual seria nosso ponto de entrada nesse tema, que muito nos afeta. E concluímos que a nossa fala não seria afirmativa sobre a clínica praticada nos dias de hoje, pois além da dificuldade de falarmos do presente desde o presente, nosso lugar de fala é um pouco diferente. Falamos desde o lugar de quem narra o que nos afeta, a partir das nossas vivências, de cada uma e do grupo, que narrando tentamos transformar em experiências. E realmente nos parece ser um caminho muito interessante, pois toda narrativa é uma escolha e uma construção, é um discurso e não uma série de acontecimentos. Todas as narrativas são figuradas e abrem caminhos a simbolizar, criar. Frase de Todorov, citado por Celso Gutfreund em Narrar Ser Mãe, Ser Pai. Então, partindo dessa ideia, nossa proposta é de encarar o impacto da descarada brutalidade dos nossos tempos, através de uma narrativa que abre possibilidades de criação de sentido. Contar a nossa história, fazer um registro do caminho percorrido até aqui e como temos buscado compreender o que passamos, que possa um dia virar memória. E como melhor poder narrar do que escrever a quem deseje escutar? Primeira carta. Querido colega, tuas palavras nos chegam em boa hora e as recebemos com um abraço, artigo raro hoje em dia. Muito bom ter notícias do outro lado do mundo, onde a vida começa a poder pulsar novamente. Por aqui tivemos que aprender a viver nas brechas, que, como diz a letra de Anthem, de Leonard Cohen, é por onde a luz pode entrar. E poder trocar essas cartas contigo, com certeza é uma dessas tão valiosas brechas. Pois preciso te contar, tem muita escuridão à nossa volta aqui no Brasil. Mais de 500 mil vidas que foram roubadas, mais de 500 mil sonhos interrompidos, mais de 500 mil amores perdidos. No nosso grupo nos perguntamos se serão esses lutos possíveis, visto que muitos familiares tiveram sequestrada a possibilidade de experienciar os ritos funerários de suas pessoas amadas, assim como Freud de sua querida Sophie. E como sociedade, será possível representar tamanho desalento, como também define Joel Birman, que é mais que o desamparo, visto que quem era para nos proteger faz o oposto disso. Qual o nosso lugar como psicanalistas nisso tudo? Como podemos nos implicar mais? Tratamos, inclusive, deste tema na última jornada interna da SIC, que foi outra brecha possível nesses últimos tempos. Mas talvez a primeira brecha de todas, e o motivo dessas cartas, graças à tua curiosidade, tenha sido a criação do nosso grupo de investigação. Te digo que esses encontros surgiram como uma busca de tentar seguir vivendo de forma implicada, de não se deixar levar totalmente pelo redemoinho, e de tornar mais vivível e compartilhável tudo isso que nos está atravessando. Afinal, como diz Beckett em O Inominável, é preciso continuar, não posso continuar. É preciso continuar, então vou continuar. É preciso dizer palavras, enquanto houver, é preciso dizê-las, até que elas me encontrem, até que elas me digam, estranha pena, estranho pecado, é preciso continuar. Talvez já tenha sido feito, talvez já tenham me dito, talvez já tenham me levado até o limiar da minha história, diante da porta que se abre para a minha história.
Isso me surpreenderia. Se ela saber, vai ser eu, vai ser o silêncio. Ali onde estou, não sei. Não saberei nunca. No silêncio não se sabe. É preciso continuar. Não posso continuar. Vou continuar. Para podermos continuar e para tentarmos nomear o inominável do caos que vivemos, seguimos até hoje estudando e nos reunindo pelo Zoom todas as segundas-feiras de manhã. Como solicitasse, vou contar sobre a nossa origem, tema tão caro à psicanálise, não é mesmo? Assim foi. Ao longo de 2020, a Liege, a Daniela Bratz, a Carolina, a Clarice e eu, 5 amigas psicanalistas, em meio ao início da pandemia, mantínhamos nossas trocas e compartilhamentos da vida e da psicanálise pelo WhatsApp, no grupo que ficou de herança do capítulo sobre supervisão, que escrevemos para o último livro da SIC. Meias notícias de cada uma, pedidos de indicações e muitas fotos de nossas crias, talvez como forma de vislumbrarmos um futuro possível. Foi surgindo o desejo de estudarmos e produzirmos juntas novamente. Começou com a ideia de um grupo de literatura e psicanálise, inspirado na genialidade de Helena Ferrante, e que talvez um dia ainda aconteça, tu estarás convidado, se assim for. E resultou na ideia de Carolina de iniciarmos um grupo de investigação, que por Zoom decidimos que seria sobre a clínica psicanalítica, visto a demanda de tratarmos desse tema frente a tudo que vinha e ainda vem, atravessando nossa prática e nossa escuta nesses tempos inenarráveis. E pensamos que a necessidade de narrar, nomear tudo isso que nos atravessa é tão imprescindível quanto impossível, como falou Marcelo Vinhar, sobre a proposta do Clínicas do Testemunho de Reparação Psicológica, após assistir uma apresentação de trabalho sobre o tema no Uruguai, mas que não por acaso se aplica aqui também. Foi no dia 16 de novembro que iniciamos com o nosso querido grupo de colegas e estudantes. E desde o início o desafio foi esse, de tentarmos narrar o inenarrável, e fomos podendo juntas encontrar algumas palavras, metáforas e construções possíveis para o que estamos vivendo. Mesmo que seja um trabalho de Sísifo, tem sido essencial para mantermos o vício de nossa escuta, pegando emprestado mais uma vez uma palavra de Joabir. Fomos passeando por muitos autores e sempre buscando novas construções teórico-clínicas que nos ajudem no nosso fazer. Mas arriscamos afirmar que o verdadeiro cerne do grupo é a troca que acontece todas as segundas-feiras e que nos serve de ancoragem, que funciona como caixa de ressonância, como tão lindamente descreveu Figueiredo. Talvez pela marca de sua origem no grupo de WhatsApp, também nos permitimos compartilhar notícias difíceis, notícias boas, como o privilégio de todas as integrantes já estarem vacinadas, angústias e dúvidas da vida e da clínica, buscando as tais brechas para seguirmos vivendo, sobrevivendo e escutando. Quando Figueiredo falou no lançamento do seu livro A Mente do Analista, na SIG, sobre a importância da troca com pares e contou que no seu grupo clínico, como não se tem a exigência que pode se ter em uma supervisão, a capacidade de criar fica mais liberada, eu lembrei do nosso grupo, pois penso que o funcionamento é parecido, mesmo não sendo um grupo clínico, e sim um grupo sobre a clínica psicanalítica. Além disso, o grupo de investigação pode ser colocado no sentido que Silvia Bleichmar deu para o curso por ela coordenado para os profissionais que atuaram na assistência e sobrevivência do terremoto no México em 1986. Outro sentido desse curso, podemos pensar aqui, grupo, além da transmissão de conhecimento, será o de conter com vocês e em vocês os efeitos das situações que vêm se produzindo. Isso é fundamental para que possam, por sua vez, conter as crianças, né? Pensamos nos pacientes, e que não reproduzam algo que estamos observando permanentemente, a paralisação das crianças por parte dos adultos, diante da angústia de morte extrema que a população está vivendo. Então, esse espaço de trabalho compartilhado tem se constituído em uma via de contenção e sustentação, onde podemos nos amparar, colocar em palavras, sentir, pensar, criar e cultivar ações, diante de uma realidade que, com força, se faz notar, faz barulho, gera turbulências, interferências, e que se apresenta muitas vezes, sem nome, sem sentido. Sendo assim, não temos um programa definido. Vamos caminhando a partir do que nos instiga, nos interroga, e assim as escolhas teóricas estão muito entrelaçadas com nos possibilitar processarmos essa realidade. É um pouco o jeito do nosso grupo. A gente dialoga com muitos autores, com a cultura, e na companhia daqueles que no momento estão ecoando em nós, assim como também acontece com poemas, músicas e imagens. Buscamos suportes ao sentido, formas de dizer, de figurar,
talvez seja uma via de possibilidade para reconhecermos as intensidades que nos afetam, e então, nos mobilizarmos e sairmos da quietude, da inércia. Tudo isso nos compõe. Não acredito que a tua resposta chegou tão rápido, mesmo com a nossa escolha de nos comunicarmos por cartas escritas à mão, como antigamente. Ficamos muito felizes que gostaste de ter notícias da origem do nosso grupo. E sabes que escrever a ti está nos ajudando a criar a narrativa do que estamos vivendo? Que caminhos fomos tomando, por onde temos andado? É uma pergunta interessante e nos leva a olhar para o nosso percurso até aqui. Iniciamos por um texto da Cici Vigil Castiel, chamado Reflexões muito preliminares para a clínica da última semana. Voltamos a Freud, Inibição, Sintoma e Angústia, lemos o novo livro do Joel Birman, textos da Silvia Bleichmer para pensarmos as questões do trauma, e também publicações atuais sobre a psicanálise e a pandemia, como Psicanálise e Vida Covidiana, entre outros que aparecerão nas próximas cartas. Além de trocarmos sobre os eventos da SIC e nos surpreendermos como estávamos alinhadas com as questões levantadas neles. Tem nos instigado muito ultimamente a dimensão da realidade, a força, o impacto do inimaginável e do inominável, indizível. Isso nos levou a pesquisar como se deu a violência da guerra e da pandemia da gripe espanhola, atravessada por Freud, e como tais acontecimentos o afetaram. Com isso, se abriu para pensarmos os efeitos dos excessos da realidade no analista e no encontro analítico, na clínica. Sob a perspectiva do impacto, mas também da construção de aberturas em nossa forma de pensarmos, a clínica, nós mesmos, a nossa escuta. Na próxima carta, tu ficarás sabendo em detalhes com o que fomos nos deparando e provavelmente nos perguntará, mas não é um projeto por demais ambicioso? Lhe respondemos a partir das palavras de Saint-Exupéry. Se você quer construir um navio, não chame as pessoas para juntar madeira ou atribuir-lhes tarefas de trabalho, mas sim ensine-os a desejar a infinita imensidão do oceano. E assim, movidas pelo desejo de encontrar as múltiplas possibilidades diante da imensidão, construímos nosso grupo embarcação e seguimos navegando. Um abraço, Daniela. Obrigada, Daniela. Muito sensível a tua fala, muito bom saber de como esse grupo foi, né, e está se constituindo e se construindo durante esses tempos tão difíceis, né? Vamos passar a palavra, então, para a Adriana Gobi, para que ela também possa fazer a sua apresentação. Adriana, contigo. Bom dia, obrigada. Eu vou passar, então, a leitura da nossa segunda carta. 2 temas ocupam essas páginas: a história da minha vida e a história da psicanálise. Elas se acham intimamente entrelaçadas. Freud, em 1935, no pós-escrito de seu estudo autobiográfico. Estimado colega, querido amigo, também tivemos uma sensação parecida com a sua. Não tínhamos a menor ideia do que era uma catástrofe, muito menos na face de uma pandemia. Não tínhamos o alcance do quanto ela poderia impactar o viver a própria vida e o morrer a própria morte. E diante do inédito, nos instigou a via histórica, quando começamos a nos perguntar se a gente tinha o alcance do impacto das catástrofes que marcaram a vida de Freud. A guerra e a pandemia da gripe espanhola, 2 desastres sobrepostos que desnudam como nunca antes o desamparo, o desalento, a morte, a dor, encarnados em suas sucessivas e duras perdas, a da filha Sophie, a do neto Heinz, a perda da própria saúde. Só para citar algumas. Viveu e sobreviveu a muitas dores. Estamos muito envolvidas nessa exploração, nesse retorno histórico, não apenas pela via do fato datado, mas pela via de uma história que se pretende viva, que considera não só o que foi narrado, mas também o que pode ter sido silenciado. E nos possibilita, num ir e vir, pensar os nossos tempos na companhia de Freud. E na medida em que vamos adentrando nesse território, mais questões surgem. Nos chamou a atenção que muito nos ocupamos dos importantíssimos e revolucionários desdobramentos teórico-clínicos provocados a partir da guerra.
Mas, e sobre a pandemia? O que sabemos? É Eu não sei se certo é só que para ambas... mim que tá baixinho, Adriana. Ah, tá baixinho? Eu não sei se é só para mim. Eu tentei já levantar meu volume no máximo, mas acho que se tu aproxima assim, fica bem. Obrigada. Tá melhor agora? Obrigada, Fê. Mas sobre a sua pandemia, o que sabemos? É certo que ambas as experiências têm algo de indizível, de incompreensível. Mas sobre a guerra, foi possível dizer algo, ou muito. E sobre a pandemia, nos parece que muito menos. O que nos diz esse silêncio? Como a guerra e a pandemia o impactaram? Imbuídas desse espírito investigativo, encontramos as palavras de Jacqueline Rose, responsável pela palestra Para Morrer à Própria Morte, numa atividade conjunta dos museus de Londres e Viena, ano passado. Sua fala, envolvente e cheia de pertinentes reflexões, reverberou ainda mais quando disse, abre aspas, me vi recentemente alerta para a miséria da hora que se fechava em torno da família de Freud em Viena, em torno das paredes do que é hoje o Museu de Freud. Primeiro, durante a Primeira Guerra Mundial e seu rescaldo, e em seguida, no auge da ainda mais mortal Segunda Guerra Mundial. Fiquei perfeitamente ciente de como os desastres da história penetram e são repudiados pela mente, incluindo a minha, já que durante uma preocupação ao longo da vida com Freud, eu não havia compreendido completamente o alcance dessa realidade antes. Com a eclosão da Primeira Guerra, em meados de 1914, Freud está inquieto diante de um conflito que se caracterizou pelo uso sem precedentes da tecnologia para provocar mortes em grande escala. Uma guerra de aniquilamento, uma guerra total, na qual o civil e o soldado já não eram mais distinguíveis. Inevitavelmente, Freud está preocupado com a sua família, com seus amigos, com o futuro da psicanálise, triste, desiludido, inibido em sua capacidade de produzir, porque, incrível que pareça, isso ocorreu em alguns momentos. Ainda assim, evidencia invejável lucidez nas palavras escritas a Lu André Salomé, em novembro de 1914. Não tenho dúvidas, diz ele, de que a humanidade sobreviverá até mesmo a esta guerra, mas tenho certeza de que para mim e meus contemporâneos o mundo jamais será novamente um lugar feliz. Ele é demasiado horrível. E o mais triste de tudo é que se trata exatamente do modo pelo qual deveríamos ter esperado que as pessoas se comportassem, a partir do nosso conhecimento da psicanálise. Pouco depois, escreveu a Ernest Jones para lamentar que o movimento psicanalítico estava morrendo na luta das nações. Diz ele, não me iludo, a primavera de nossa ciência cessou abruptamente. Tudo o que podemos fazer é manter o fogo tremulando em algumas lareiras, até que um vento mais favorável torne possível acendê-lo novamente. Também podemos chegar mais perto de como a realidade batia sua porta quando escreveu a Ferenczi em 1916. É preciso usar todos os meios possíveis para escapar da terrível tensão no mundo exterior. Não é para suportar. E quando a comida era escassa e a falta de aquecimento congelava seus dedos, escreveu a seu fiel correspondente em tom irônico. Curiosamente, meu ânimo está inabalável. Prova de quão pouca justificativa na realidade é necessária para o bem-estar interior. Sobre Tempos de Guerra e Morte, publicado em 1915, é um escrito que nos revela o quanto ele estava profundamente tocado pelo que se passava à sua volta, de uma poética contundente, para não dizer desesperada, como nos conta o Diniz. Como lhe é próprio, este é mais um dos momentos em que seu pensamento arborescente nos possibilitaria várias vias de entrada no tema, mas por ora, escolhemos uma passagem que nos ajuda a pensar na força das circunstâncias. Logo na abertura do primeiro ensaio, A Desilusão Provocada pela Guerra, Freud diz: cercados por este redemoinho deste tempo de guerra, condenados a uma informação unilateral, sem a suficiente distância a respeito das transformações que já se consumaram ou começam a se consumar,
E sem vislumbrar o futuro que vai se formando, caímos em desorientação sobre o significado das impressões que nos assolam e sobre o valor dos juízos que formamos. Assim, ao descrever a perturbação causada por uma catástrofe de tamanha proporção, alude aos tempos de guerra como um tempo em que se é tomado por um redemoinho. Nos leva a pensar no impacto, na força, na intensidade, nos efeitos e destinos de um acontecimento impensável, que exige que o psiquismo trabalhe nos limites de suas possibilidades. O redemoinho nos permitiu dar figurabilidade para a força que tudo destrói, deixando pessoas perplexas, aterrorizadas, desnorteadas, desiludidas. Enfim, um tempo que tudo leva, vidas e sonhos em primeiro lugar. A guerra destruiu mesmo tanta coisa. Não bastasse isso, os soldados tiveram que enfrentar um novo inimigo. Uma gripe mortífera que se disseminou no início de 1918 em ritmo avassalador com a movimentação das tropas e logo atingiu o mundo todo. Tínhamos uma pandemia que veio a ficar conhecida por gripe espanhola. 60 anos após a dita pandemia, foi encontrada uma carta onde um médico norte-americano que trabalhava num acampamento militar descreve a doença. A morte chega em poucas horas e acontece simplesmente como uma falta de ar. Até que morrem sufocados. É horrível. Pode ficar olhando 1, 2, 20 homens morrerem, mas ver esses pobres diabos sendo abatidos como moscas deixa qualquer um exasperado. E mesmo assim, diante de algo tão terrível, as nações demoraram a reconhecer a gravidade da ameaça. Os países envolvidos na guerra não veiculavam notícias sobre a gripe fatal por temerem dar sinais de fraqueza ao inimigo. O cenário de uma pandemia violenta e letal, em curso muito rápido, e de uma devastadora guerra em seu 4º ano de batalha, não permitiram muitas comemorações quando o Tratado de Paz foi assinado em novembro de 1918. Os soldados que voltaram para casa estavam cansados, feridos, mutilados, traumatizados e deprimidos. Benjamin escreveu que os que retornavam das trincheiras chegavam mudos, em silêncio, incapazes de compartilharem a experiência que tinham vivido. Uma experiência longa e terrivelmente violenta, onde nada acontecia a não ser mais bombardeio, mais sangue e mais mortes. A destruição era, portanto, de todas as ordens. A Áustria, derrotada, foi deixada, nas palavras de Stefan Zweig, mutilada, sangrando de todas as artérias. Uma hemorragia generalizada exigia a reconstrução do tecido social, político, econômico e psíquico. Foi diante desse contexto que Freud, o homem dos sonhos, passou a se ocupar daqueles que, assolados pela repetição dos sonhos traumáticos, não podiam mais sonhar. Ele se viu impelido a se ocupar disso. O alívio pelo fim da guerra, por seus filhos terem voltado vivos, não arrefeceu sua implicação como homem público, que, para além das paredes de sua casa, via a opacidade no olhar de quem sobreviveu ao horror. Talvez sua casa tivesse muitas janelas. Estávamos aqui retomando as repercussões dessa triste paisagem em Freud e na psicanálise, e inevitavelmente nos deparamos com o Congresso de Budapeste, onde as neuroses de guerra foram discutidas, mas levantaram uma indagação ainda mais ampla, como nos conta Rudinesco. Como inscrever a intervenção da psicanálise no âmago da vida das sociedades, seja em tempos de guerra, seja em tempos de paz. O discurso de Freud, Os Caminhos da Terapêutica Psicanalítica, diante de uma célebre plateia, marcou o início das discussões acerca do engajamento social da psicanálise. Nascia a ideia das clínicas públicas, sustentada na prerrogativa de a psicanálise estar disponível a todo cidadão. A famosa frase dita na ocasião, a neurose ameaça a saúde pública não menos do que a tuberculose, selava seu destino. E hoje, esta frase está estampada num dos painéis da exposição Freud e a Pandemia, 1920-2020, em curso no Museu de Londres,
marcando a atualidade do traumático e do papel da psicanálise com as coisas do mundo. Você acha que seria o despertar de um capítulo meio esquecido da história da psicanálise? Pois bem, se esse capítulo estava meio esquecido, o que dizer da pandemia de Freud? A gente até se impressiona, parece que não despertava a nossa atenção. E olha que foram tempos bem turbulentos e verdadeiramente sofridos. No outono de 1918, quando atingidos pela segunda onda, a mais mortal das três, vários países, inclusive a Viena de Freud, adotaram medidas para frear a transmissão do vírus. Escolas, restaurantes, lojas, teatros da cidade fechavam intermitentemente, assim como foram impostas restrições ao transporte público e encorajamento ao distanciamento social. Máscaras também eram usadas. Infelizmente, as medidas não foram suficientes para impedir um número avassalador de vidas humanas perdidas, ao menos 50 milhões de pessoas no mundo todo. Sendo que, pela imprecisão dos registros, alguns historiadores indicam que o número de mortes figura entre 50 a 100 milhões. De qualquer forma, são números impactantes, que, pasmem, representam mais mortes do que o provocado pelas duas grandes guerras juntas. Sem dúvida, a gripe espanhola foi um verdadeiro massacre humano. E para Laura Spinell, o que pode ser descrito como o pior massacre do século XX foi apagado da história. Inclusive, Jacqueline diz que a gripe espanhola acabou, abre aspas, por ser uma perseguidora silenciosa da história, mal incluída nas listas das aflições modernas do mundo. O próprio Freud mal o menciona, embora tenha custado a vida de 15 mil vienenses. E nós acrescentamos, embora tenha custado a vida de sua filha Sophie e sua família tenha sido diretamente atingida. Em 1919, 3 filhos de Freud, Anna, Ernst e Mathilde, adoeceram. Em maio daquele ano, sua esposa Marta, após anos de subnutrição, enquanto tentava cuidar de toda a família durante a guerra, contraiu um caso de gripe-pneumonia, com ondas recorrentes de febre alta, da qual levou 2 meses para se recuperar. Em 25 de janeiro de 1920, ele perdeu sua filha Sophie, que morreu aos 26 anos, durante sua terceira gravidez, de complicações decorrentes da gripe espanhola. Sua filha foi uma das últimas vítimas, caindo como um soldado morto, depois da declaração de paz. Ainda mais doloroso, porque a onda final que a matou não foi, de forma alguma, a mais mortal das 3, nos contou Jacqueline. Talvez você já tenha lido sobre a dolorosa perda na correspondência de Freud. Lembro de você ter comentado alguma coisa. Nós ainda não tínhamos nos debruçado com esse olhar. Encontramos algumas cartas que gostaríamos de compartilhar, alguns trechos, e se você já as conhece, apenas te pedimos que as leia de novo atentamente. Nos tocou as palavras que Freud dirigiu à sua mãe, Amália, no dia seguinte à perda de Sophie. Escreveu ele: Querida mãe, eu tenho notícias tristes para ti hoje. Ontem, pela manhã, a nossa amada Sophie morreu de uma gripe galopante e pneumonia. Nós ficamos sabendo disso ao meio-dia através de uma conversa telefônica com a minha. Ollie e Ernst deixaram Berlim para estar com Max. Robert e Mathilde partirão no dia 29 para tentar auxiliar o pobre, enlutado homem. A Marta está muito triste. Ninguém poderia deixá-la empreender essa viagem. E, de toda forma, ela não encontraria a Sophie viva. Ela é a primeira de nossos filhos a quem temos que sobreviver. O que Max fará? O que acontecerá às crianças? É claro que nós ainda não sabemos. Eu espero que tu recebas essa notícia tranquilamente. Tragédia, apesar de tudo, tem que ser aceita. Mas é claro que é permitido ficar enlutada por essa menina cheia de vida, esplêndida, que estava tão feliz com seu marido e filhos. Eu te saúdo com carinho. Uma carta que talvez Freud não imaginava que um dia teria que escrever. Uma carta que traz não só notícias tristes, uma carta que diz da perda de um pai, da dor de uma tragédia que, na verdade, não parece ser nada fácil de aceitar. O sentido das palavras, mas também a força, nos toca.
E foi também numa carta escrita 2 dias após a morte da filha e endereçado ao amigo Oscar Pfister que encontramos mais palavras de Freud sobre sua dolorosa perda. Agora as palavras dele. Recebemos a notícia de que em Hamburgo nossa filha querida Sophie havia sido vitimada por uma gripe-pneumonia, arrancada, assim, de uma saúde florescente, da plenitude da vida, como mãe esforçada e mulher dedicada, no espaço de 4, 5 dias, como se nunca tivesse existido. Nós já estávamos preocupados com ela há 2 dias, mas tínhamos esperança, pois à distância é difícil julgar. E esta distância teima em continuar sendo distância. Não podíamos, como desejávamos, viajar após a primeira notícia alarmante. Não havia trem. A descarada brutalidade nos aperta. A descarada brutalidade dos tempos nos aperta. Sophie deixa 2 filhos, de 6 anos e 13 meses, e um homem inconsolável. Trabalho tanto quanto posso, e sou grato pela distração. Perder um filho parece ser uma pesada ferida narcisista, o que é o luto, provavelmente ainda experimentaremos. Impactante. Você também não se sente tocado pelas palavras de Freud? Pela dor, pela brutalidade de uma filha arrancada abruptamente da vida? Sabemos que toda escrita de Freud sai de seu mundo interior. Nos lembra Jacqueline Rose. E ela continua. Mas não consigo pensar em nenhum outro momento em que Freud coloque suas cartas na mesa com tanta transparência. Pois nada pior do que a ideia da morte como parte de uma série de acidentes, aludindo ao célebre escrito de 1919, cujo trecho recuperamos. Do Freud, né? Ele diz, afinal, se estamos condenados a morrer e antes disso ainda sofremos a perda de alguns de nossos entes mais queridos, é preferível estarmos submetidos a uma lei implacável da natureza, a poderosa necessidade, a estarmos submetidos a um acaso que poderia ser evitado. Sem a crença de que a vida deve seguir seu rumo até o seu próprio fim, a morte repentina, 5 dias depois de adoecer, teria sido demais para ele suportar. Alguns anos antes, no início da guerra, ele já havia anunciado: se queres suportar a vida, prepara-te para a morte. Porém, diante de uma morte abrupta demais, que poderia não ter acontecido, esse ensinamento mostra-se impossível. Tão impossível quanto a despedida, que nunca aconteceu. A distância teimando em continuar sendo distância. E a insensatez que teima em ser insensatez, também poderíamos dizer, a partir das palavras que Freud dirigiu a Max, seu genro, viúvo de Sophie. Agora as palavras do Freud. Acredito que só porque não estamos juntos e não podemos nos aproximar nesse tempo miserável de aprisionamento, que não posso dizer as coisas a você pessoalmente, que repito o que disse à mãe e aos irmãos dela. Foi um ato insensato e brutal do destino que roubou nossa Sophie de nós. Algo que você não pode acusar de pensar, mas sim abaixar a cabeça sob o golpe, como uma pessoa pobre e desamparada. E finaliza. Outro trecho. Ela foi feliz enquanto viveu com você, apesar dos tempos difíceis que caiu sob seu curto casamento de 7 anos. A felicidade dela foi graças a você. Essa carta, que tivemos acesso através da generosidade de uma querida pessoa, nos mostra, mais uma vez, Freud diante da dura, trágica e inacreditável perda, a qual não tinha a quem acusar nem prestar queixas, como escreveu o seu amigo Ferenczi. No fundo, uma sensação amarga, uma irreparável ferida narcisista, a qual viria a se sobrepor, poucos anos depois, a outras dores. Em abril de 1923, passou por uma cirurgia devastadora e em função de um câncer que havia invadido o palato e a mandíbula. Dores que o acompanhariam por 16 anos até o final da vida. Porém, o maior sofrimento ainda estava por vir. Pouco depois, em junho do mesmo ano, morreu de tuberculose, aos 4 anos, seu neto, Heinz.
órfão de Sophie. Dizem que foi a única vez que Freud foi visto chorando. Tudo havia perdido seu valor. A seu amigo, Oscar Wilde, afirmou: ele significava o futuro para mim, e assim levou o futuro consigo. Essa perda, sobreposta às dores anteriores, parece ter matado algo dentro dele e ter deixado aberta uma ferida sem cicatrização. Em tempos onde vida e morte nos ocupam sem medida, achamos importante resgatar dizibilidades, mas também indizibilidades desses tempos anteriores para pensarmos os nossos. No texto freudiano, a guerra nos possibilita trilhar os caminhos para pensarmos nos potenciais efeitos traumáticos de uma catástrofe e da ocupação da psicanálise com as coisas do mundo. Enquanto que a pandemia da gripe espanhola, embora também tenha sido uma catástrofe, sua descarada brutalidade na pena de Freud aparece através da perda da filha, e isso nos permitiu olhar para a sua dor, para a dimensão do luto em suas brutais sobreposições. É inevitável não pensarmos na brutalidade do que está em jogo hoje, em nosso tempo, quando dia após dia, diante do horror de um número inconcebível de mortes, num contexto onde a letalidade não se dá apenas pela força da doença, mas pela falta de provisões do Estado, escassez de recursos e suprimentos, mentiras descaradas. Diante disso, talvez pela primeira vez, somos confrontados com a ideia de que a morte é algo que nos pode ser roubado, como Freud escreveu a Max sobre a insensatez e a brutalidade de um ato que roubou nossa Sophie de nós. Guardadas as devidas especificidades e diferença, ele nos ajuda a entender os nossos insensatos e brutais tempos. Morte em uma pandemia não é maneira de morrer, como nos propõe Jacqueline a partir de seu retorno a Freud. Nós, hoje, também propusemos um retorno, uma visitação histórica, um resgate. Mas muito mais do que tudo isso, hoje conseguimos estar com Sigmund Freud, que teve nas palavras seu refúgio e encarnou os dizeres do poeta Pessoa. Mover-se para viver, escrever-se para sobreviver. Estar na companhia de Freud nos ajuda a estar com as dores, nossas, do outro, no outro, em nós. Nesse momento em que atravessamos tempos que podem ficar inenarráveis e dores que podem ficar indizíveis, tomemos os caminhos da palavra, da escuta, do escrever-se do poeta, que só pode desaguar no dizer-se, expressão de vida, frente ao calar-se enquanto silêncio, morte do sujeito. Quando dores são achatadas em meio a numerários, e seres humanos são reduzidos a seus puros corpos biológicos, estamos diante de uma enganosa proposta de um corpo sem subjetividade, como nos ensina Sylvia Plath. Quem conhece a palavra sabe a falta que ela faz e o mal que produz em seus excessos e em seus silenciamentos, sobretudo o silêncio com status de lei natural. O dizer-se como forma de fazer justiça aos que até agora não podem dizer-se, aos que morreram sem poder, e manter acesa a chama de que algo diferente existe. Quais serão, então, as possibilidades de construirmos uma história que contemple a tramitação de intensidade, o trabalho de luto, a memória em cada um de nós, em todos nós? Sabemos que não é uma inquietação nova, mas achamos importante lembrar e ter essa ideia presente, para termos no horizonte a esperança do dizer-se como via de restituição ou constituição do sonhar-nos. Preciso acreditar que um dia vai chegar o tempo em que, abre aspas, você me abre seus braços e a gente faz um país, não seja só o refrão de um pop hit nada banal. Agora, meu amigo, vou me despedindo e agradeço pela companhia. Nesses tempos onde a descarada brutalidade nos aperta, nesses tempos doídos e doidos, nesses tempos de um hoje infinito,
nesse tempo de espera, que, como me ensinou Ponciat, se feito quieto e mudo é pior, pois se torna demasiado longo. Até breve. Obrigada. Muito obrigada, Adriana, ainda sob o impacto e a força, né, contida nessa carta e da dureza do que foi vivido por Freud e da dureza que vivemos todos hoje. Eu fico, antes de passar a palavra para a Liege, com a frase que tu lembrasse, que é o que a gente tem tentado, ao poder dar campo para a palavra, que o que a gente faz e se mantém, né, fazendo os nossos encontros é manter, né, o fogo tremulando nas nossas lareiras, né, esperando, né, que ventos favoráveis soprem em breve, né, para que a gente volte a poder respirar e dar, na verdade, elaborar tudo isso, né, que vai levar muito tempo e talvez muitas gerações para que a gente consiga, na verdade, nomear tudo que se está vivendo. Obrigada pela tua fala, Liege, a palavra está contigo. Obrigada, Débora, bom dia. Minha querida, espero que esta carta te encontre tão bem quanto da última vez que recebi notícias tuas. Eu imagino que saiba que hoje, 4 de julho de 2021, já são mais de 521 mil mortos em decorrência do coronavírus no Brasil. Somos quantos que perdemos um amor, um amigo, um conhecido ou mais? Somos quantos que morremos um pouco ou um tanto com cada uma dessas vidas mortas, vidas matáveis, vidas matadas? Mais de 500 mil de lutos a serem feitos. Quantos enlutados? Haja tempo, haja espaço, haja energia para tanto trabalho psíquico. Haja luta para não haver tanta melancolia. E são várias as emoções que sinto ao pensar sobre o que mais quero te contar nessa tarde de domingo invernal, nesse porto que ontem viu o seu cais revoltado, revitalizado, alegre. Dos milhões que ainda estamos aqui, muitos foram ontem, de novo, às ruas do Brasil e do mundo, em protesto contra o genocídio e em defesa da vida de cada cidadã e cidadão desse país de dimensões continentais. Acredito que tu tenha visto e ouvido pelas redes a dor pungente, a indignação, a esperança equilibrista no grito, no canto, na música e na dança da nossa gente, que teima em ter fé na educação, na ciência, no SUS, na arte, na luta, na vida. Aliás, desde que comecei a transformar o diário do nosso grupo de investigação em Cartas para Ti, escrevo sobre as nossas vivências singulares e coletivas, em casa, na clínica psicanalítica, na nossa SIG, na cidade. Escrevo sobre mim, sobre nós, e como diz Pontali, na verdade, escrevo-me, escrevo-nos no presente. Assim, inscrevo-me, inscrevo-nos no aqui e agora da vida. E algo se inscreve em mim, em ti, em nós que podemos respirar, apesar de você. Com os olhos fixos no escuro e nas luzes que incidem no escuro do nosso tempo. Ah, talvez tenhas que ter paciência comigo. Mais uma vez pergunto, que coisa é o contemporâneo? Porque aposto no efeito que a pergunta e o tema, enganchados, podem causar em mim e em ti, em todos, que, como disse George Agamben, não são tantos assim. São raros os homens contemporâneos, que sabemos, mas não vemos, e que por isso sentimos a falta, uma espécie de nostalgia por aquilo que se perde constantemente
que não é o que foi, nem o agora, nem ainda o que será. Nós, frágeis, intempestivos, que não correspondemos inteiramente às reivindicações de nosso tempo. Inconclusivos, anfitriões e hóspedes ao mesmo tempo, temporários, nos agarramos ao nosso tempo, estamos aferrados e não soltos, pertencemos a ele, e justamente por isso, a ele somos contemporâneos. O presente não é outra coisa senão a parte do não vivido em todo vivido. E aquilo que impede o acesso ao presente é precisamente a massa daquilo que, por alguma razão ou desrazão, pelo seu caráter traumático, pela sua extrema proximidade e, quem sabe, também pela distância, faz com que neste não consigamos viver. A atenção dirigida a esse não vivido é a vida do contemporâneo. E ser contemporâneo, nesse sentido, é voltar a um presente em que jamais estivemos. E é estar em um presente que também jamais estivemos. Pelas cartas anteriores, vês que nós nos voltamos a trechos do presente de Sigmund Freud, da Primeira Guerra, que juntou-se ao presente da gripe espanhola. Trechos em que jamais estivemos, como leitores, estudiosos, com tanta atenção, cuidado, emoção. Nessa revolta àquele presente de Freud e da psicanálise, nos surpreendemos com o que não foi dito, ou dito bem baixinho por ele, ou não escutado, ou só um pouco escutado, por muitos de nós que agora aqui estamos. Então, encontramos a sua letra, a sua dor, tantos lutos, as suas lutas para viver a própria vida e morrer a própria morte. Um reencontro com Sigmund Freud, com a psicanálise, que abre brechas, trilhas para a aventura um tanto impossível e imprescindível de ser e estar sujeito e psicanalista, aqui e agora, nos trechos desse presente, em que também jamais estivemos. E falando em tentativas de aproximação com o inédito, com o ainda não conhecido, tu já ouviu falar na palavra anábase? Do grego, anábasis significa ascendência, subida. Eu a encontrei no Tentações do Mal e as Clínicas do Testemunho, da Bárbara Conte. Tu te lembra dela? Pois então, ela toma o conceito de Badiou, e que aqui me serve de passo e de bússola. Abro aspas para citar a Bárbara. Para reencontrar-se, há de se estar o outro, a voz do outro, e a partir daí, encontrar o caminho de volta. A errância dá lugar ao retorno, uma vez que é no ponto do desconhecido e do extraviado que é preciso empreender a subida e a volta. Voltarmos para o futuro, para um futuro. É aí que a anábase se inventa. O nós está aleatoriamente suspenso numa anábase que remonta, sem qualquer via pré-existente, a esse juntos, que comporta também a alteridade, um nós. Há de se estar o outro, a sua voz, o seu olhar, a sua presença, o seu ato. Assim está tu, Ana, minha irmã, que na quarta-feira passada pegou um trem e nos levou contigo até o número 20 da Mansfield Gardens, em Hampstead, Londres, para aquele e esse presente. 1920-2020. Freud e a pandemia. Contei às minhas caras colegas, as gurias do grupo, que tu fostes muito bem recebida por uma funcionária
da Casa Museu, que, tanto quanto tu, solidária, entusiasmada, ficou comovida com o nosso desejo de visitarmos a exposição, que maravilhosamente nos mostra e tomara nos aproxima ainda mais da nossa própria humanidade. Desde aquela bela morada, último endereço dos Freud nesse planeta. Arrisco a dizer que cada uma e o grupo que compomos queremos descobrir o que vemos ao voltar a nossa atenção para o ainda não vivido, para esse presente tão contínuo, dentro do todo... Desculpa, gente. Do todo já vivido por nós e por quem nós escutamos na clínica psicanalítica. Mas o que é mesmo que nos sustenta em pleno redemoinho? As tentativas amorosas e lúcidas de tornar nossas as heranças recebidas? As considerações feitas por Freud sobre a guerra e a morte, que ganhou o Prêmio Goethe de Literatura, do quão custosas, valiosas e frágeis podem ser as renúncias pulsionais dos indivíduos para se estar na cultura, e do quão decepcionantes, perversos podem ser os nossos governantes? E no mesmo belo ensaio, do quão hipócrita tende a ser a relação de cada um de nós com a própria morte e de nossas incessantes tentativas de matá-la com o silêncio. O sentimento de transitoriedade nos dá fôlego. Deixar-nos suspirar pela beleza da flor, inspirar de novo e ainda mais pelo posicionamento ético de Freud na sua comunicação ao público animado e diverso do Congresso de Psicanálise de Budapeste em 1918. Diz ele: pude ajudar pessoas com as quais não possuía qualquer vínculo de raça, educação, posição social ou visão de mundo, sem incomodá-las em sua individualidade. Retomar essas proposições publicadas no ano seguinte nos Novos Caminhos para a Terapia Psicanalítica. E é desde o Império Austro-Húngaro em ruínas que, em 18 de abril de 1919, Sigmund Freud escreve a Ernest Jones: todos viramos mendigos desnutridos por aqui, mas o Senhor não ouvirá queixas. Ainda estou de pé e não me considero de modo algum responsável pelo absurdo do mundo. A psicanálise está florescendo. Regozijo-me ao ouvir isso de todos os lados. Espero que a ciência seja um consolo para o senhor também. O professor Brett Carr conta, num texto presente, publicado em 6 de maio deste ano, que o senhor Sigmund Freud não só estava em pé, como contratou um professor particular a fim de melhorar ainda mais o seu inglês, pois considerava receber pessoas anglófonas, vindas principalmente da Grã-Bretanha, bem como do longínquo Estados Unidos da América, para se analisar com ele. E como podemos imaginar, Freud logo volta a ter bastante trabalho pago em moeda forte, para sustentar a família e enviar dinheiro aos filhos que estão longe e também sofrem os efeitos empobrecedores da guerra e da pandemia. É uma primeira janela se abrindo em nossa cela, exclama Freud em carta a Jones. E nas palavras de Carr, esse é o modo que o pai da psicanálise, aos 65 anos, diante da trágica e inevitável realidade, vai transformando a natureza do seu trabalho e fazendo com que a psicanálise comece a ser falada em outras línguas, por outras gentes, em outras culturas. 100 anos depois, inícios de 2020, nós, sapiens, nem tão sapiens, habitantes deste planeta nem tão azul,
mas bem redondinho e que gira, nos vimos quase como do dia para a noite, sem muito preparo nem aviso, nisso que veio a ser conhecido como a pandemia do coronavírus. Quase 1 ano e meio depois do primeiro caso registrado, sabemos que o pandemos não é uma doença que se estende de modo democrático para todos no mundo. Não é o mesmo barco e nem o mesmo mar que navegamos. Quiçá todos em um só oceano. O invisível do vírus, o indizível do susto, a ameaça do mortífero, do destrutivo jorrando das fontes anunciadas por Freud no mal-estar na civilização. As forças da natureza, do corpo, o corpo do outro, a proximidade física, as relações humanas, podem trazer a dor, o sofrimento, o vírus, a doença e a morte. Estamos lançados ao mar do desamparo. Ai, o quanto somos impotentes. E nós, brasileiros, nos damos conta do nosso desalento? Meros mortais, tão matáveis, uns mais que os outros. Nos damos conta da nossa contemporaneidade? Temporalidade? Temporariedade? Como já disse, temporários, hóspedes e, ao mesmo tempo, aferrados a esse excessivo, intenso, injusto, perigoso e cruel tempo da vida. Nós, psicanalistas, sobreviventes, vivos, temos a chance de nos ressituarmos em nossa humanidade, tão privilegiada. Pois quase todos nós, de casa, do consultório, fomos abrindo as janelas de nossas celas, e à distância ou de perto, presencial, virtual, mas sempre numa tentativa de tornar real a experiência de se estar no mínimo a dois, na tina ou no setting, numa sessão de psicanálise, seguimos trabalhando, e tomara sonhando, e tomara ainda mais amando. Desde um Heimlich, o infamiliar, que nos habita e vem à tona, seja qual for o nosso endereço, como temos lidado com o que pulsa? Com a pulsão, com a compulsão, a repetição do que busca pulsar, marcar, transformar, ganhar, quiçá, outro destino, outro lugar. Qual a fome causada pelas sobrepostas misérias que nos faz chorar? Nunca nos alimentou o que comemos ontem. Há muito tempo, a satisfação alucinatória já não dá conta de saciar-nos, por instantes que sejam. Nem os nossos sonhos são, principalmente, realizações de desejos distorcidos e recalcados vindos da aurora de nossas vidas. Mas sempre reinspirados em Sigmund Freud, mal dormimos. Trabalhamos em nossos sonhos angustiados, recorrentes, verdadeiros pesadelos vindos dos restos do absurdo diurno. Despertemos. Nós nos queremos uns aos outros e nos queremos não resignados, mas intempestivos. Queremos ver a face, ouvir a voz, dar a vez ao outro, reconhecê-lo naquilo que ele nos escapa, falha, falta, onde nos perdemos das certezas do ser. Ali no extravio, de onde podemos, a partir dele, o outro, reconhecer-nos a nós mesmos. Então, subir e voltar ao mar, ao lar da clínica psicanalítica, em que ser e estar psicanalista não é tanto, talvez, nesse momento, ser intérprete, nem construtor, mas testemunho
de vivências, de experiências humanas legítimas. Frágeis, inconclusivos, nós, juntos, aferrados ao breve tempo de nossas vidas, em pé e de cabeça erguida, abramos as janelas com o olhar voltado para o futuro da humanidade, pois dela depende o futuro da psicanálise. Com meus mais profundos agradecimentos, tantas saudades quanto são as esperanças. Tua querida Liege. Obrigada. Muito obrigada.